E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu vou responder a um vídeo do Odinilson Bom. Ele respondeu meu vídeo anterior falando sobre os problemas do libertarianismo, e aí eu acabei pincelando sobre liberdade versus propriedade, qual seria o real princípio do libertarianismo. Ele respondeu e aqui eu vou deixar meu ponto de vista acerca da propriedade privada, porque eu sempre me oponho à liberdade, mas vamos lá, eu tô muito cansado, por isso que eu tô um pouco lento, me perdoem, espero que de verdade o vídeo fique bem curtinho. Quando eu falo sobre princípio, eu estou falando realmente de algo irredutível para a teoria, para o primeiro tijolo, falando sobre o primeiro tijolo, sobre o pilar, a coisa mais fundamental sobre a teoria. No caso do libertarianismo, como é uma teoria ético-jurídica, o primeiro pilar é a propriedade privada, porque é o fundamento que não entra em contradição e que acaba gerando todas as normas subsequentes. Todas as outras normas são corolários da propriedade privada. Já a liberdade não, porque a liberdade é limitada por algo, sempre, sabe? Ah, quando você fala, por exemplo, da liberdade de fazer alguma coisa, sempre é restringida por alguma outra questão que está ligada à propriedade privada. Por exemplo, eu tenho a liberdade de usar a minha propriedade desde que eu não fira a propriedade de outra pessoa. Então notem como a propriedade é que realmente baliza até onde a liberdade pode ir. Vou utilizar aqui algumas coisas para dar um exemplo para vocês, para dar uns exemplos, na verdade. Como a gente está falando sobre uma teoria ético-jurídica, a gente está falando sobre um campo de conhecimento, eu peguei essa régua aqui para tentar explicar para vocês com mais facilidade. Deixa eu ver só se está certo. Não, aqui. Beleza? E aí tu tem vários campos de conhecimento, e dentro desses campos de conhecimento tem um campo menor que é o campo do libertarianismo. Vamos supor que ele esteja aqui do ponto 10 e vai até o ponto 15. No ponto 10, o princípio, o fundamento aqui, que dá origem a todo o resto da teoria, nesse caso, é a propriedade privada, certo? Ele é o fundamento, ele é a coisa mais fundamental, sabe? Não tem outra forma de explicar, tá ligado? O nome já é bem autoexplicativo. Quando eu falo de princípio, eu tô falando de algo irredutível. Se tu sair desse campo, se tu sair desse princípio, tu vai estar entrando em outro campo de conhecimento. E aí, como o Odinilson falou, tu tem o princípio da não contradição, que é o princípio dos princípios. No meu exemplo, no caso, ele seria, sei lá, o ponto zero aqui, sabe? Todo o conhecimento vai derivando, 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 até onde você chegar no libertarianismo e passar para outras etapas. Agora vamos lá. O problema da liberdade, certo? Eu vou falar de liberdade aqui no lato sensu e depois de liberdade no sentido em que o Odinilson falou lá no canal dele. Vamos supor que eu descubro que esse baldinho aqui está à venda, certo? E meu vizinho também descobre que esse baldinho está à venda. Agora, se a gente analisar isso pelo lato sensu, pelo que é chamado de liberdade no senso comum, sabe? Simplesmente você poder fazer as suas coisas sem ser coagido, por assim dizer. Então a gente percebe que tanto eu quanto o meu vizinho temos a liberdade para chegar lá e comprar esse copinho, esse balde, na verdade, esse baldinho. Só que a partir do momento que eu compro esse balde, e eu digo, olha só, como ele é minha propriedade e ele não está mais à venda, eu restringi completamente a liberdade das outras pessoas de comprarem esse baldinho, certo? E a mesma coisa ocorre se for o contrário. Se meu vizinho comprar primeiro, ele vai restringir a minha liberdade de comprar o baldinho. Por quê? Porque ele se apropriou. Notem, é sempre a propriedade que baliza até onde a liberdade pode ir. E aí, se você utilizar o significado para a liberdade que ele utiliza no vídeo dele, que no caso é um tipo de liberdade negativa, onde você tem a liberdade de não ser coagido, também tem um problema. Porque libertários não se opõem à coerção, sabe? O canal Sai da Matrix já fez um vídeo falando sobre isso. Se não me falha a memória, cara, sobre essa questão. Também tem vídeos dos neo-iluministas juntos com o MBL falando sobre isso. Tem um artigo sobre sobre isso também dos neo-iluministas no site deles lá. Eu respondi isso. Não tem problema em haver coerção, em haver violência, em haver força. O problema para o libertário é a agressão, ou seja, a iniciação de violência ou a iniciação de coerção contra um agente não violento, contra um agente não coerçor. Aí sim é que está o problema, certo? Porque se tu parar para pensar, se a gente fizer um absurdo aqui, uma redução ao absurdo, vamos utilizar aqui o exemplo do baldinho de novo. Eu compro o balde, certo? E aí eu não utilizei força contra ninguém. Chega meu vizinho e tenta tomar o balde de mim. Notem que ele iniciou uma coerção contra mim, certo? Que eu não estava agindo, tentando coagir ninguém. Ele vai lá, tenta violar minha propriedade privada. Eu vou lá e uso força, uso violência, uso coerção para poder me defender. Nesse caso, a minha força, a minha violência, a coerção que eu utilizei contra meu vizinho foi uma coerção defensiva, sabe? Ou então poderia até mesmo ser um tipo de coerção punitiva, mas aí não quero entrar nesse mérito agora, só quero falar sobre a questão da coerção. Então notem que se você simplesmente disser que
a liberdade como um direito negativo de não ser coagido for um princípio, a gente vai chegar em alguns problemas. Talvez, para a gente se aprofundar mais nisso, ele precisaria definir o que é coerção. Só que, se a gente for entrar no estrito senso ainda mais profundo, de forma praxeológica, cara, a gente vai chegar em uma coisa que eu acredito que é um problema da linguagem. Atualmente a gente ainda não conseguiu resolver isso, que estão incluídos dentro da palavra coerção, dentro da palavra liberdade também, livre-arbítrio ou voluntarismo, o que quer que seja. Porque se tu chegar para alguém e disser o seguinte, olha, me dá esse balde aí, ou eu dou um tiro na tua cabeça. Bom, no lato senso, meio que isso é coerção. Só que tu ainda tem a liberdade de escolher se tu quer dar o balde ou levar o tiro na cabeça, certo? Isso é algo extremamente complexo que eu não sei como resolver ainda. O João me deu uma dica muito boa de trocar a palavra livre e espontânea vontade, né? De. Caramba, me esqueci agora. Voluntária por espontânea. Eu acho que isso é legal, certo? Se a gente começar a definir o que é espontânea de forma muito mais objetiva, então talvez isso seja uma saída para esse problema da linguagem. Mas eu acho que ficou claro aqui para vocês por que eu digo que o princípio de propriedade privada aqui é o princípio do libertarianismo e não o princípio da liberdade. A liberdade basicamente é balizada, é controlada, é delimitada pela propriedade privada. No vídeo dele, inclusive, ele fala que a propriedade privada também pode cair em alguns problemas. Já eu acho que não tem como isso ocorrer, certo? Ele fala sobre a propriedade intelectual, eu iria até mais fundo. Você também tem algumas aberrações jurídicas atreladas a um tipo de propriedade pública. O Hoppe destrincha tudo isso no artigo dele que se chama As Falácias da Teoria dos Bens Públicos e da Produção de Segurança. Ele explica logicamente por que é que não pode haver esse tipo de propriedade pública, de serviços públicos, certo? E aí cai no mesmo problema da propriedade intelectual. É algo completamente subjetivo, você não pode delimitar até onde isso vai, até onde isso não vai, certo? É algo que pode ser copiado. Quando você fala de propriedade privada, você já está pressupondo escassez. E quando você fala de propriedade intelectual, não está sendo pressuposto escassez. Então não tem como realmente isso ser lógico. Mas aí a gente consegue fazer uma distinção completa falando justamente o que é o direito de propriedade privada e o fato dele se caracterizar por direito de controle exclusivo. Quando você está falando de propriedade intelectual, uma pessoa pode ter o direito exclusivo daquilo ali ao mesmo tempo que outra pessoa pode ter. Então, tipo, não é escasso, isso é completamente absurdo. É uma total e completa aberração jurídica com uma falta de lógica gigantesca. Então, espero que eu tenha ficado bem claro aqui para vocês, de verdade. É um assunto que é complexo, é chato, mas vale a pena ter pessoas discutindo sobre isso porque acaba se tornando muito construtivo. Novamente, eu recomendo que vocês deem uma olhada no canal do Odinilson, certo? E também confiram os links na descrição. Vocês podem patrocinar o canal através do Apoia-se. Vocês podem também eu ia falar apoiar e patrocinar ao mesmo tempo. Vocês podem patrocinar o canal através de compras de livros na Amazon, através dos links que eu deixo aí na descrição, o que é excelente. Notem que já começou alguns upgrades aqui no canal, né? Já tem um enquadramento um pouco melhor. Eu consegui colocar um novo nicho aqui. É bem provável que chegue um microfone novo e uma câmera nova esses dias. Bem provável que já na primeira semana de setembro isso esteja rolando. E eu queria deixar mais um aviso que no link, nos links aí da descrição e tal, tem o contato para quem quiser falar comigo por e-mail. Tem lá contato.pessimista ou pessimista, não sei, @outlook.com. Dê uma conferida lá e valeu, falou e fui.